Agora eu converso com Aurísio Freitas, consultor político. Meus cumprimentos, Olavo, você e toda a sua equipe, Dr. Edson. Grande satisfação estar aqui debatendo esse tema tão importante. Sobre a reforma política, infelizmente a primeira ideia que me vem à cabeça é que é mais uma reforma. A nossa legislação tem se mostrado ao longo do tempo que é uma legislação fascicular. A cada eleição, um novo fascículo é apresentado e aí os partidos, os candidatos devem se adaptar à regra daquele momento. Não existe, infelizmente, uma cultura política ainda de preservar as leis, de fazer leis consistentes que possam ser utilizadas por gerações, como acontece em outros países, em outras culturas. Inclusive, isso vem à tona quando começa a acontecer corrupção, quando começa a acontecer aqueles malfeitos dentro da política, aí começa a se conversar de novo sobre reforma eleitoral. É isso mesmo, o Aurísio Freitas, nosso consultor político? Perfeitamente. Quando entra esse tema, corrupção, problemas eleitorais, entram na pauta da imprensa principalmente, vem à tona esse debate no Congresso, mas é um debate que não se conclui, infelizmente. Nós vivemos de mini-reforma em mini-reforma, às vezes sem a devida avaliação dos temas, na minha opinião. Se você pegar uma parte do texto da reforma que fala sobre propaganda, que foi até muito bem comentado pelo Dr. Edson, quer dizer, o indivíduo não ter a possibilidade de expressar no muro de sua casa em quem ele deseja votar, eu acho um pequeno absurdo, dentre outras coisas que foram inicialmente avaliadas, mas felizmente houve o veto por parte da Presidência da República. Isso tem gerado uma insegurança por parte dos candidatos, dos pré-candidatos e dos partidos que efetivamente não sabem, não têm ainda uma clareza a respeito da aplicação dessa mini-reforma. É uma situação complicada e que retorna a uma outra situação que foi a época, nas eleições de 2010, a validade ou não do ficha limpa, da lei ficha limpa, que gerou também toda uma efervescência e acabou não valendo para aquela eleição. O doutor Aurísio Freitas, consultor político, 2013 foi um ano muito importante, vamos dizer assim, de participação popular nos destinos do país. Mas será que a mini-reforma ouviu realmente as reivindicações e os protestos do ano passado? Eu acredito que não houve tempo hábil até para aprofundar esse debate. Na verdade, começou-se a se discutir a mini-reforma eleitoral logo após os protestos, agosto, setembro. No final de outubro para novembro já havia o envio do projeto do Senado para a Câmara, e em seguida retorna para o Senado para ir para a sanção presidencial. Então tudo ocorreu de forma muito rápida, não houve, do meu ponto de vista, a oportunidade de aprofundar os temas. Tem muitos temas que não foram tocados adequadamente, como a questão do financiamento das campanhas, como a própria questão das contribuições individuais, que também tem a ver com o próprio financiamento. E o próprio ministro Marco Aurélio Mello chegou a comentar que lamentava que, infelizmente, a reforma política sempre era feita, sempre era discutida no ano eleitoral, já com pouquíssimo tempo, e mais uma vez foi o que aconteceu. Eu queria só tocar um assunto que foi muito bem levantado pelo Dr. Edson, a questão dos debates entre os candidatos que estão previstos nessa mini-reforma também, que são muito importantes, inclusive debates com candidatos a cargos proporcionais, deputado estadual, como é o caso dessa eleição, e deputado federal. Isso é totalmente possível pela reforma, inclusive tenho acompanhado em alguns locais onde isso tem sido bem sucedido, em outros estados da federação, em que os programas de TV convidam um representante de cada coligação, candidato a deputado estadual e federal, e conseguem fazer um debate com 3, 4 pessoas. Eu acho que é muito importante para que o eleitor possa ter acesso também às informações desses candidatos. A propaganda, em sua maioria, é focada nos candidatos a cargos majoritários.
Para encerrar nossa entrevista, eu queria que você fizesse um balanço de 2013. Foi um ano importante, né? E quais os principais avanços e conquistas no que diz respeito à nossa política? O legado de 2013, que chegará até a eleição desse ano de 2014, é de uma participação maior, sem sombra de dúvida, de uma fiscalização por parte da população, e o grande instrumento para isso é a internet. Eu escutava ontem um comentário que dizia o seguinte: o Facebook é o terceiro país do mundo, né? A China, a Índia e o Facebook, em termos de pessoas. Twitter. É uma realidade que a nossa legislação está se adaptando também para absorver esse novo canal e esse novo instrumento de comunicação em que a sociedade, do mais simples ao mais abastado, podem ter acesso e podem se expressar.